Olá, eu sou o Tyrion Lannister e sejam todos bem-vindos ao mundo das expectativas quebradas de George R. Martin, onde o impossível e o improvável acontecem. E se você está achando estranho esse vídeo, tudo isso é graças às suas expectativas. E se a proposta de hoje é falar sobre expectativas, nada mais justo que usar a série que mais quebra as expectativas. Uma série extremamente premiada e considerada por muitos, inclusive a mim, como a melhor série de todos os tempos. Game of Thrones! Well, it's great to win this again. The competition was amazing. You know, robots and handmaids and spies, but, you know, you can't beat dragons. Eu diria que não dá pra competir com Tyrion Lannister. Suas condolências. O que isso vai adiantar pra eles? Nada. Mas é o que se espera de você. Sua ausência já foi notada. O garoto não significa nada pra mim. E eu não suporto o choro das mulheres. Mais uma palavra e eu bato outra vez. Vou contar pra mamãe. Vai. Conta pra ela. Mas primeiro vá até Lord e Lady Stark. Se ajoelhe na frente deles e diga o quanto você sente. E está à disposição deles e suas orações são para eles. Você entendeu bem? Não pode. Você entendeu bem? O príncipe se lembrará disso, pequeno Lorde. É o que eu espero. Se ele esquecer, seja um cão bonzinho e lembre ele. Nós já tivemos reis cruéis e reis idiotas, mas eu não sei se já tivemos o azar de ter um rei cruel e idiota. Pode? Eu posso, Eles sim! atacaram a mim! Eles jogaram bosta de vaca em você e você decide matar todos eles! Eles estão famintos, seu idiota, por causa de uma guerra que você começou! Você está falando com um rei! E agora eu bati em um rei! A minha mão caiu do meu pulso! Para entender como funcionam as nossas expectativas, nós precisamos entender como funcionam as nossas percepções e os nossos estereótipos. E para entender isso, nós recorreremos a uma das mais influentes teorias da psicologia, a psicologia da Gestalt. Um dos principais pontos da teoria e que nos interessa no vídeo de hoje é que nós tomamos conhecimento do todo através do conhecimento de algumas partes. Portanto, quando estamos diante de algumas situações e que temos algumas informações, nós utilizamos os nossos conhecimentos e experiências adquiridos ao longo da vida para formar conceitos. Então, por mais que a nossa percepção capte apenas alguns pontos, nós preenchemos os espaços vazios para formar uma imagem, um conceito, uma ideia, um estereótipo. Para elucidar como isso é utilizado no cinema e na televisão, vamos analisar alguns dos mais icônicos vilões da telinha. Algo que todos esses vilões têm em comum é alguma cicatriz ou algum tipo de deformidade, o que de certa forma cria um estereótipo de que as marcas externas são reflexos da corrupção interna. Por isso é bem provável que quando você conheceu o Clegane de Game of Thrones, você o imaginou como um vilão terrível, e com o decorrer dos episódios você pode ter desenvolvido uma simpatia por ele. Geralmente os primeiros episódios de uma série servem para introduzir aos poucos uma história, fazer com que o público se apegue àquela história e assim permanecer assistindo os próximos episódios. Game of Thrones brinca com todas as suas expectativas. Quando você começa a assistir o primeiro episódio, é apresentado logo de cara a uma cena horripilante e tenebrosa. E mesmo que você não goste do que está vendo, você fica preso ali esperando o desfecho daquela história. E como aquela história traz um clímax muito forte, por mais que você não goste do que está vendo, você fica aguardando o desfecho daquela história. E como Game of Thrones não respeita suas expectativas, a cena seguinte já se passa em uma outra situação, em um outro quadro. E você fica aguardando para saber mais o que aconteceu ali naquele momento. E como David Benioff e George R. Martin não estão nem aí para suas expectativas, os vagantes brancos apresentados nos primeiros minutos de Game of Thrones só retornarão a aparecer no último episódio da segunda temporada. Se você é como a grande maioria, ao conhecer a família Stark, você se afeiçoou por eles e imaginou que esses seriam os protagonistas da história. E como sempre, os protagonistas no final da história sempre se dão bem, não é mesmo? Mas nós estamos falando de Game of Thrones, e Game of Thrones não respeita suas expectativas. Who are you? No one. Who were you before you came here? Arya Stark. Tell me about Arya Stark's family.
Her father was Eddard Stark. Her mother was Catelyn Stark. She had one sister, Sansa, and 4 brothers. Three brothers. Robb, Bran, Rickon, and a half-brother, Jon. And where are they now? They may be dead for all the girl knows. E o Tony Stark ainda achando que o principal perigo que ele iria enfrentar era o Thanos. Não é à toa que Stan Lee chamou o Tony Stark de Tony Esterco após a Guerra Civil. E talvez você até consiga seguir o conselho do Padre Fábio de Mello, mas eu acho pouco provável você assistir sem criar ou sem quebrar as suas expectativas. Afinal, nós estamos criando expectativas a todo momento, e quando essas expectativas são quebradas, como são em Game of Thrones, elas geram em nós algumas emoções, sejam elas emoções de felicidade ou de tristeza, e provavelmente esse seja o motivo de tanto sucesso dessa tão premiada série. E agora, depois de quase 2 anos de expectativas, a última temporada de Game of Thrones chegou. Me diz aí, quais são as suas expectativas sobre essa nova temporada? E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para não quebrar as minhas expectativas, pois já basta Game of Thrones fazendo isso.